Boa tarde, 12:01, quinta-feira, 5 de setembro de 2024. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. CNJ passa a acompanhar anualmente os avanços dos tribunais brasileiros no quesito inovação. Comitê do TJMG discute implantação de sistema que elimina a necessidade de processos físicos no judiciário. Agora, a partilha de bens pode ocorrer em centros de solução de conflitos, mesmo quando houver menores de idade. E ainda, TJMG aprova a proposta orçamentária para 2025. Os recursos vão ser usados para o pagamento de pessoal, custeio e investimentos. Esses são os destaques da edição de hoje. Eu sou Mércia Lívia e este é o Jornal TJ Minas Notícias. O Comitê Gestor do EPROC, Sistema de Processo Eletrônico, no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, se reuniu na sede do TJMG. Os detalhes com Isabela Melano. O grupo foi criado em julho deste ano com o intuito de gerir e orientar a implantação e o funcionamento do sistema EPROC no Judiciário Mineiro. O EPROC foi desenvolvido e cedido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e tem como objetivo agilizar e modernizar o Poder Judiciário brasileiro, eliminando a necessidade de processos judiciais físicos e permitindo que toda a tramitação processual seja realizada de forma digital, tanto na primeira quanto na segunda instância de forma integrada. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, abriu a reunião do comitê e falou sobre a importância deste encontro na implantação do sistema ainda em outubro deste ano. É um encontro muito importante, né? O sistema que será adotado pelo Tribunal de Justiça com as distribuições a partir do dia 14 de outubro é um sistema muito bom, um sistema que permite automatizações e essa conversa, esse comitê, essa visão democrática, participativa, ela só traz ganhos para a atuação do tribunal e para a atuação de todos aqueles que vão utilizar o sistema. De acordo com o superintendente de Tecnologia e Informação, desembargador André Leite Praça, ouvir as impressões dos magistrados sobre o EPROC é crucial para o sucesso da implantação do sistema. Nós estamos agora na fase final, né? Nós estamos aqui hoje reunidos com todos os usuários internos e externos para ouvir as impressões de todos eles, para dialogar e construir soluções que atendam a todos e que possibilitem, né, o sucesso desse projeto. As últimas alterações e configurações estão sendo feitas pelas áreas técnicas da DIFOR e esperamos que no dia 14 de outubro nós tenhamos todo sucesso na implantação então do sistema EPROC. Ao longo dessa semana, a primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez diversas apresentações sobre as funcionalidades e aplicações do sistema aos desembargadores das câmeras cíveis de direito público, como explica o gerente de sistemas judiciais informatizados do TJMG, Dalton Luiz Severino. Nós já fizemos os ciclos de capacitação dos usuários, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. Esses ciclos ainda permanecem até basicamente a entrada do piloto. Temos também uma equipe de suporte muito robusta. Então a gente percorrerá todo o caminho, tanto da chegada de qualquer necessidade de qualquer usuário, se for técnico no âmbito da DIFOR, se for no âmbito negocial uma dúvida, um questionamento, uma falta de esclarecimento de como operar com o sistema. Se for no segundo grau, vai para o CESUP, no primeiro grau, vai para a COAP. Vamos ter também pessoas itinerantes para poder prestar todo e qualquer tipo de atendimento, que é o que a gente chama de operação assistida, junto aos usuários nesse início do piloto. A partir de 14 de outubro, o TJMG começa a distribuir no sistema EPROC os processos de matéria tributária na comarca de Belo Horizonte. Para a juíza auxiliar da presidência e coordenadora da Diretoria Executiva de Informática, Mariana de Lima Andrade, o EPROC vai reduzir diversas etapas dos processos e trazer agilidade para o Judiciário Mineiro. A partir do momento que a gente realiza etapas com menos ingerência humana no processo, a gente tende a encurtar os prazos processuais, as manifestações, né? Então, assim, a título de exemplo, a gente pode já configurar o sistema eletrônico da maneira com que, se a gente entrar com uma petição, desde que seja colocada da maneira correta, ela já vai cair com uma eventual decisão minutada de sugestão para que o processo já caminhe de forma mais ágil. No processo atual, a gente tem que caminhar várias etapas, o processo chega na Secretaria
secretaria ele é caminhado para uma outra tarefa dentro do próprio sistema eletrônico. Já no EPROC a gente vai encurtar esses passos. Feita a implantação no dia 14 de outubro, o Comitê Gestor do EPROC vai acompanhar os resultados e iniciar a expansão do sistema. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Isabela Melano. O grau de cultura de inovação e a capacidade institucional de cada tribunal de desenvolver soluções inovadoras vão ser avaliados ano a ano, por meio de plano que concretiza a política de gestão da inovação no âmbito do Poder Judiciário. No monitoramento aprovado pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, os indicativos do plano estão estruturados em 2 eixos centrais: organizacional e processo inovativo. Os últimos dados divulgados pelo CNJ demonstraram que 80% dos juízes e das juízas não conhecem o laboratório de inovação do próprio tribunal. Quanto ao funcionamento desses novos espaços de inovação, 55% dos laboratórios que responderem à pesquisa indicaram contar com um pessoal que empenha dedicação parcial. 19% não possui equipe própria e 24% possui equipe com dedicação exclusiva. Orçamento para 2025 é apresentado e aprovado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os detalhes com Sandra Pedrosa. A proposta orçamentária do Judiciário Estadual para 2025 foi apresentada nesta quarta-feira e aprovada em sessão extraordinária pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os recursos são necessários para o pagamento de pessoal, para custeio, gastos como os de contratos de prestação de serviços e investimentos, recursos destinados, por exemplo, às obras em todo o estado. Nos próximos dias, a proposta orçamentária, que trata dos recursos destinados ao TJMG e também ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, será encaminhada ao Executivo, que é o responsável por consolidar as propostas de todas as instituições do Estado. O Poder Executivo tem até o fim de setembro para enviar a proposta final à Assembleia Legislativa de Minas Gerais para aprovação. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, conduziu a sessão extraordinária e afirmou que a proposta orçamentária abrange os investimentos que o tribunal pretende fazer para a melhoria na prestação jurisdicional, essencial à população, e também o custeio das atividades desenvolvidas nas 298 comarcas em todo o estado. Os recursos orçamentários do TJMG são oriundos de 2 fontes. Os valores vindos do Tesouro Estadual são destinados às despesas com pessoal. E os recursos do Fundo Estadual do Poder Judiciário são destinados ao custeio do TJMG e aos investimentos, orçamento aplicado no patrimônio permanente. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. A seguir, plataforma de transporte é condenada por discriminação e deve pagar indenização à cadeirante. E mais, CNJ permite partilhas de bens por meio de acordos sem que seja necessário um processo judicial. Voltamos em instantes. Hoje e amanhã ocorre o Encontro Nacional do Fórum Nacional do Poder Judiciário para o combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas. Criado em 2015 pelo Conselho Nacional de Justiça, o fórum atua para monitorar o andamento e as soluções das ações relacionadas aos assuntos, além de propor medidas concretas para o aperfeiçoamento de procedimentos nas varas que lidam com esse caso. Na abertura do encontro, estiveram presentes o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Correia Bentes, e do vice-presidente do STF, ministro Luiz Edson Fachin. Conselho Nacional de Justiça autorizou a realização de acordos que envolvam partilhas de bens no âmbito pré-processual. Quem explica é o repórter Bruno Moreira.
A realização de acordos que tenham partilha de bens no âmbito pré-processual, mesmo que envolvam menores de 18 anos e incapazes, foi autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça. A partir de agora, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os CEJUSCs, poderão fazer essa intermediação. O relator da matéria, conselheiro Pablo Coutinho, citou que a decisão reforça o resultado de recente julgamento de um pedido de providências de autoria do Instituto Brasileiro de Direito de Família, em que houve simplificação de trâmites em inventários, partilhas de bens e divórcios consensuais. Para que possa ser tratada em âmbito pré-processual, a partilha de bens que envolva menores de 18 anos e incapazes deve contar com a anuência do Ministério Público e com o acompanhamento de advogados ou defensores públicos quando se tratar de matéria de direito sucessório e de família. A aprovação de medidas que reforcem a solução de litígios de maneira extrajudicial contribui para desafogar o Poder Judiciário, que conta atualmente com mais de 80 milhões de processos em tramitação. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. Justiça condena a empresa de transporte por aplicativo por discriminação com cadeirante em BH. Segundo a denúncia, motorista cancelou a corrida por causa da deficiência do passageiro. Os detalhes com Lígia de Matos. O juiz Elias Charbil Abdul Obeid, da 26ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte, condenou um aplicativo de transporte de passageiros a pagar R$10 mil por danos morais a um cadeirante. O passageiro, que é paraplégico e utiliza cadeira de rodas, alegou no processo que sofreu discriminação ao tentar utilizar os serviços do aplicativo de transporte. Em setembro de 2022, ele solicitou um carro pelo aplicativo da empresa, mas ao chegar no local de embarque e perceber que se tratava de um passageiro cadeirante, o motorista cancelou a corrida e foi embora. O autor do processo disse que ficou em situação de constrangimento e dificuldade e alegou que sua cadeira de rodas é dobrável e que cabe em qualquer veículo, o que torna a recusa ainda mais injustificável. O passageiro afirmou ainda que a recusa do motorista foi discriminatória e violou sua integridade moral e relatou o incidente ao motorista que o atendeu e também à empresa, mas recebeu apenas uma resposta padrão, sem ações efetivas para reparar o dano moral sofrido. O aplicativo de transporte contestou a ação, alegando que os motoristas são independentes e não subordinados à empresa, e que o cancelamento de corridas pode ocorrer por diversos motivos, sem necessariamente ser discriminatório. Além disso, argumentou que oferece filtros para escolha de veículos adaptados para passageiros com necessidades especiais, transferindo ao usuário a responsabilidade pela escolha da categoria de serviço. Testemunhas ouvidas durante a audiência confirmaram a versão do autor, declarando que presenciaram o motorista do aplicativo chegar ao local de embarque e, ao notar a aproximação do passageiro na cadeira de rodas, partiu rapidamente com o veículo. Outra testemunha relatou que presenciou situações semelhantes em 2 ocasiões anteriores no condomínio em que reside o autor. O juiz Elias Charbil Abdul Obeid considerou que a empresa falhou em fornecer um serviço adequado e que a recusa do motorista configurou um ato discriminatório. Na sentença, o magistrado disse que o cancelamento da corrida feriu a dignidade humana e causou abalo emocional ao usuário do aplicativo. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Lígia de Matos. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também pelo YouTube na íntegra, com imagens direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também da Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 2h tem o Tarde TJ Minas, às 2h30 é a vez do programa Melodia. E acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.